Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Anselmo Heller e neste áudio, pessoal, eu venho falar um pouquinho sobre a tendência aí do nosso RPG aos sábados, né? A gente chegou, pelo menos está chegando, né, a uma resolução das nossas aventuras iniciais e os personagens estão cada vez mais próximos da escolha classial deles. Nos próximos RPGs a gente vai começar a falar e ver um pouco mais a fundo sobre os tipos de classe, como é que funciona, quantas são, quais podem ser escolhidas pelos personagens. As classes, pessoal, nada mais é do que uma profissão, tá ok? Uma profissão que cada um dos membros, né, dessa escola Origem Suprema, ele deve escolher para poder, então, evoluir dentro da escola, tá bom? E como o assunto vai ser bem pertinente, eu vou deixar parte desse assunto para falar dentro do RPG e, como prometido, como até está na descrição ali dessa playlist no YouTube, aqui nos episódios extras a gente vai tratar talvez de assuntos que não sejam vividos pelos personagens diretamente. Falando sobre classes que eles não escolheram, classes que eles não viram, que eles talvez não conhecem ou não se depararam ali no dia a dia da escola Origem Suprema, tá bom? De modo geral, existe uma ampla gama de escolhas ali na classe. Eles vão poder escolher profissões diretamente militares, que começa ali do servo terciário, aí tem suas evoluções, né? Tem GRAR, comandante GRAR, auxiliar de guerra, general de guerra e por aí vai. Ou seja, a escolha militar é não escolher nenhuma outra classe. Ele quer ser um militar puro, então ele vai se focar ali nas lutas, nos combates, nas artes, nas sabedorias, em toda a estratégia militar. Ele vai ser realmente um militar puro e com sua autoridade militar que tanto é respeitada e tanto é temida pelos inimigos. Uma outra gama de classes que eles podem escolher vão desde classes que lidam com elementos, por exemplo, o Supror, que mexe com fogo, né, o elemento fogo, o Aver, que mexe com o elemento de gelo, tem o Aster, que é um especialista em venenos, o Adamante, que é um especialista em metais, e tem outras classes assim, menos populares, que seria o Asbror, que é um especialista nas técnicas de medo e recursos mentais para derrotar os inimigos. Tem o Ilusor, que é um mestre especialista, né, em ilusões. E por aí tem muita coisa do gênero. Mexe com elementos, mexe com a mente. Tem classes voltadas completamente para o físico, como o próprio lutador. E temos classes letais, que é o próprio Letalitarium, que é um especialista em ataques que finaliza o inimigo. O assassino. Carrasco é uma classe que já apareceu no próprio RPG em um episódio lá. E eles tiveram contato diretamente com um professor dessa classe. Eles ficaram até muito surpresos, muito admirados com essa classe. Carrasco é uma espécie de torturador dentro de um exército. Ele vai lá, pega o inimigo, tortura ele para pegar informações, segredos e tal. E as habilidades e sabedorias de um carrasco giram em torno desse combate militar para ir lá, capturar o inimigo e arrancar coisas que normalmente não se consegue na burocracia, na conversa ou simplesmente numa luta comum. Então é uma classe bem temida, mal vista às vezes, mal interpretada, mas é uma classe muito respeitada também. Falando de modo geral, tem muita classe, é muita coisa mesmo, mas as classes que eles vão ter disponíveis para a escolha pessoal de cada jogador vai ser um número limitado. Até porque, digamos assim, tem 300 classes, demoraria uma eternidade para os membros novatos da escola poderem conhecer todas elas e escolher uma, a fim de poder desenvolver aí a sua vida naquela profissão. Um outro fato interessante é que, junto com isso, né, com o tempo de escolha da classe, a escola ela abre
determinado número de classes para ser escolhido a cada turma nova que vem para a escola, e esse número é limitado. Por exemplo, vocês têm 50 classes, vocês podem escolher essa. Aí os novos membros, né, que virão depois de alguns anos ou décadas, conforme a escola precisar de novos membros, vão escolher outros 50 tipos de classe, de modo que não se repete, né? Os alunos que entraram nessa remessa não terão as mesmas escolhas, as mesmas oportunidades de escolhas dos que virão numa geração posterior. Isso, por que a escola Origem Suprema faz isso? Ela faz isso para manter o número de alunos, o número de membros em todas as classes igual, entendeu? De modo que todo mundo escolheu lá uma classe especialista em arte, o feiticeiro arcial. É uma classe muito temida, muito respeitada, o cara é muito poderoso, desenvolve e manipula as artes ali com uma precisão absurda. Todo mundo quer escolher, então vieram esse ano 5.000 alunos para a escola e 4.000 escolheram feiticeiro arcial. E o resto, algumas outras classes. Então, faltaria talentos em outras áreas. E por isso, então, que a escola sempre faz isso. Quando tem um número baixo de escolha em uma determinada classe, ela pode sim até colocar em um ano para repetir, para escolher, né? E na nova geração escolher de novo e por aí vai. Para que todas as classes tenham, né, o mesmo número de participantes. Por que isso? A verdade seja dita é que as classes são profissões. Os alunos entram na escola Suprema, a OS, que a gente chama ali dentro do RPG, eles têm a liberdade de escolher qual profissão eles querem seguir. Mas, independente da escolha que eles fazem da sua profissão, eles vão servir a um exército. A realidade é que essas classes são pequenas peças que vão se encaixar dentro da formação de um grande exército ali. E dentro da formação desse exército, pessoal, cada classe tem um papel fundamental. Um outro exemplo que eu poderia dar, tem uma classe chamada Estrela Éurea. Ela é especialista em ambientes. O camarada que escolhe essa classe, ele tem a capacidade de moldar o ambiente, de manipular, por exemplo, o crescimento de próprias vegetações do lugar, pode transformar uma pedra em uma bomba para o inimigo, algo do gênero, né? Tem classe ali que é especialista em naves, o cara vai saber como criar uma nave, como manipular todo tipo de nave, como que forma a desenvoltura de naves, isso tanto para parte positiva no próprio exército, quanto para a parte ofensiva. O exército inimigo tem um monte de nave, então tem especialistas ali que vão saber como atacar as naves inimigas, como destruir elas de maneira mais fácil, enfim. Então, por exemplo, a classe que eu estou falando é a Kevorké, né? Especialista em construção e desenvolvimento de naves. Aí tem muitas classes, né, que são os especialistas em cada área. Então, na formação estratégica do exército, é colocada ali cada pecinha dessa no seu devido lugar. Tem os espiões, os assassinos, como eu falei, né? Classes que vão mais lá na frente, que seriam os combatentes, né? Que vão enfrentar os guerreiros que estão lá na frente, os arcialistas, os arqueiros, enfim, cada uma no seu lugarzinho, dividido ali no exército. E para que serve esse exército, Anselmo? Pois bem, os exércitos formados na escola Origem Suprema, eles obedecem diretamente às ordens e ao poder do rei, do comandante, do país onde essa escola fica. O nome desse país é País Livre. Em um outro vídeo que eu vou fazer, em outro áudio, né, que eu vou gravar aqui no canal, eu vou contar como surgiu esse país, quem criou a escola, como que foi o início dessa situação toda aí. Mas não é assunto agora para esse vídeo, só dando uma pinceladazinha aí nessa questão. Mas enfim, o exército é formado, uma turma ali, uma geração inteira chega a nível de, por exemplo, professores. Então, beleza. Eles são realmente formados
como membros ali para estar atuando dentro de um exército oficial da OS. Para onde vai esse exército? Como é que ele é utilizado? Eles seguem a ordem do rei do país livre. Quem é esse rei? Por coincidência, né? Esse rei é o mesmo diretor da escola. O diretor da escola, ele tem o cargo tanto de diretor quanto de rei do país, comandante supremo do país livre. Então, os exércitos formados na escola obedecem à autoridade única e exclusiva do diretor da escola Origem Suprema. Mas como atualmente, na história, esses exércitos são utilizados? Primeiramente, esses exércitos são utilizados para garantir a paz, a segurança, a ordem e também a posse das terras, né? Legítima posse das terras do país. Ou seja, eles são os guardiões de todo o país. Se tiver algum inimigo de norte a sul, leste a oeste, das terras ali do planeta Nelren que queira invadir a OS ou o país livre, esses exércitos vão atuar para guerrear contra essas forças inimigas e proteger aí as terras da OS e também do país livre. Isso acontece? Sim, acontece muito. O país livre ele é cercado de água, por um lado, mas faz fronteira com outros países. E esses países são países governados por seres muito, digamos assim, malignos, possessivos. E esses seres, eles querem meio que tudo que é possível, eles querem abocanhar, né? Pegar para si. E o território do país livre é um território muito rico, muito cheio de riqueza, muita capacidade em termos de natureza mesmo, e também cheio de talentos. Imagina só, os mestres que tem ali, os alunos e toda essa riqueza de conhecimento, de artes, sabedorias, as próprias classes, né? A maioria dos seres moram ali no país livre, que estudam na OS, acabam comprando uma terra ou fazendo uma casa ali e acabam morando no país livre. Depois que saem da OS, eles acabam morando ali no país livre e muitos continuam trabalhando e servindo ao exército da OS. Isso faz desse território muito valioso, muito poderoso. Então, os exércitos de países vizinhos, eles ficam de olho grande pela riqueza da natureza, pela riqueza dos talentos que ali estão e as outras coisas também. Tirando o fato também de que dentro das terras do país livre, ali pertinho da Origem Suprema, que é a escola, é localizado os 4 templos sagrados, né? O Templo do Sul, o Templo do Norte, o Templo do Leste e o Templo do Oeste, como são conhecidos aqueles 4 templos negros muito lendários, muito famosos. E isso é uma outra situação que deixa assim os inimigos, né? Os seres de mau caráter, os países predadores ali atiçados, querendo abocanhar aquele território. Como se não bastasse o território conquistado, né, pelo criador da OS, chamado País Livre, é um território muito rico em minérios preciosos, minérios esses que são ingredientes para se fazer até o próprio dinheiro que se usa. Isso é outra coisa que desperta muito, muito alvoroço ali nos vizinhos ali do país livre. Então imaginem vocês que tem muita riqueza na terra, tem riqueza nos habitantes e também tem riqueza no mar. Pasmem. As praias e também o oceano ali perto do país livre são cercadas de tesouros, cercadas de naves e navios de guerras antigos, e uma quantidade imensa de fósseis de monstros que foram derrotados pelo criador da OS quando ele houve a guerra, né, para criar a OS, houve a guerra ali para conquistar aquele território. Então
ficou ali espalhado, digamos assim, vamos falar numa palavra mais humana, muito ouro, muita riqueza ali. De norte a sul, leste a oeste daquele grandioso país chamado Livre, tem muita riqueza. Isso atiça, como eu já falei, inimigos de todos os cantos, né? Então, por isso, a OS treina os membros que entram para aprender ali as classes, as profissões, e mantém os exércitos formados para a própria proteção. Mas essa é a finalidade central destes exércitos da OS? Não. Qual é, então, o objetivo dos exércitos da Origem Suprema? O objetivo claro e simples é manter a paz e manter a integridade das pessoas de bem, dos almas que vivem em todos os cantos daquele planeta chamado Neuren, que é o planeta que a gente vive ali, dentro do RPG. E quem colocou essa ideologia, quem colocou esse objetivo foi o próprio criador dessa escola, que a gente vai falar em outro vídeo, né? Não é assunto para esse, porque senão ficaria muito longo o vídeo aí. Então, pessoal, eu falei um pouquinho de como a gente está avançando no RPG, quais são os tipos de assuntos que a gente vai começar a ver, né? Que são as escolhas classiais, a decisão de cada um dos membros ali, dos jogadores e dos personagens, então, né? De quais classes que eles vão escolher para decidir aí como que eles vão se evoluir no futuro. Isso é uma coisa muito bacana, porque uma vez que se escolhe a classe, não é permitido mudar, não tem como, só se ele, de alguma maneira ainda não conhecida, tiver alguma oportunidade de mudança classial. Mas até então, até que se prove o contrário, é impossível, depois que se escolheu uma classe, vir a escolher outra. Ah, me arrependi de escolher tal classe, eu gosto mais daquela que faz gelo, não que mexe com fogo. Lamento, ou você continua naquela, ou você sai da OS, entendeu? Então é algo muito, assim, muito perigoso, né? Para fazer uma escolha assim sem pensar. É algo que tira um pouco do sono dos jogadores, porque é uma decisão muito, muito, muito profunda. Tem a ver com não só com o poder, com as habilidades e sabedorias do que cada classe, cada profissão, né, vai oferecer a eles, mas também qual é a ideologia daquela classe, qual é a história que vem junto com aquela escolha, quais são as consequências que vai trazer para a vida daquele jogador, daquele personagem que escolher determinada profissão. Então isso é uma coisa bem bacana, eles vão ouvir, ver e interagir com as opções que eles tiverem, e isso vai acontecer até que chegue o momento deles de fato escolherem a classe, ou seja, a profissão que eles querem seguir para a carreira militar deles aí. E aí um novo rumo de história, de episódios, de eventos, de aventuras vai se iniciar a partir dessa escolha aí, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui registrado era essa, o rumo que a gente está chegando e para onde a gente está indo no nosso RPG de sábado aí. Se você ainda não viu nenhum episódio, eu te convido, meu amigo, minha amiga, vai lá, olha lá no YouTube com bastante carinho, tem os vídeos ali, se você clicar, né, na descrição do vídeo, em ver mais ali, você vai ver os links de alguns episódios, né, de playlists que a gente tem no canal, e você pode também ali no canal mesmo do YouTube verificar as playlists do RPG, playlist de jogo, playlist de episódio extra, igual esse aqui que a gente tá falando, e acompanhar o nosso RPG. Convido você a ir lá no primeiro episódio, que foi gravado ao vivo o primeiro episódio. Mas se você clicar na playlist, vai estar ali tudo organizado direitinho, do 1 até o último episódio que a gente lançou. Tá ok? Acompanha, vai ouvindo ali à medida que você tem tempo, aos pouquinhos, que depois que você ouvir o episódio, uns 3 episódios, você vai entender mais ou menos a mecânica da coisa e eu tenho certeza, vai querer acompanhar, vai querer curtir junto com a gente, se divertir junto com a gente, porque tem muita história, tem muita bagagem,
tem muita diversão. Os últimos episódios, então, estão ficando cada vez mais espontâneos, mais divertidos, tem bastante ação, bastante história e tem um pouquinho de cada coisa. Não dá para enjoar não, tá? É muita coisa nova. Então é isso. Falei para você se inscrever. Agora, deixa o like aí no vídeo para ajudar o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais gente e ajudar nosso canal a crescer também, tá bom? Se tiver alguma coisa que comentar, alguma crítica, sugestão, elogio, pode deixar seu comentário aí que ele vai ser muito apreciado por mim. Eu vou levar em consideração de coração e só agradeço a tua companhia até então, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo áudio, se você estiver aí pelo Spotify, na Amazon Music, tá bom, pessoal? Valeu, um grande abraço!